Sabe aquela sensação de estar perdido no meio de tanta informação, de tanto barulho? Pois é, encontrar algo sólido para se segurar parece às vezes uma missão impossível. Hoje a gente vai buscar essa âncora num lugar talvez inesperado, na sabedoria de textos muito antigos que, acredite, falam diretamente com o nosso caos de hoje em dia. E aí que tá a grande questão, não é? Com tanta gente gritando uma opinião, tanta notícia, tanta verdade por aí, como é que a gente sabe em quem ou no que dá pra confiar de verdade? Então, para começar a entender isso, vamos direto na raiz do problema: o perigo de seguir uma orientação furada, enganosa. E o livro de Jeremias pinta um quadro bem claro sobre isso. Olha que direto! Essa citação é sobre aquelas vozes que têm uma pressa danada de falar, sabe? Que assumem uma autoridade que ninguém deu. São mensagens que brotam do nada, sem base, sem uma fonte real por trás. E o texto ainda nos dá um tipo de checklist para a gente ficar de olho. Essas vozes, do fundo, falam de si mesmas, das suas próprias ideias. Elas se baseiam em visões particulares, em sonhos que não são o que parecem, em mentiras que, no fim das contas, só servem para tirar as pessoas do rumo. Ok, agora vamos ampliar um pouco as coisas. A gente sai dos profetas locais e vai para uma figura que é descrita em outra carta antiga. Uma figura única e muito, muito poderosa. Aqui, a escala do engano é outra, é bem maior. E o método desse engano é fascinante. Não é na base do argumento lógico, da conversa. É no espetáculo. A ideia é usar demonstrações de poder que impressionam, que parecem milagres, mas que na verdade são falsas. É tudo feito para mexer com a emoção e não com a razão. Quando a gente coloca um do lado do outro, o padrão fica nítido, né? As escalas são diferentes, claro, mas a essência é a mesmíssima. De um lado, visões da própria cabeça. Do outro, alguém que se diz o próprio Deus. Mentirinhas contra milagres falsos. Mas o resultado? O resultado é o mesmo: levar as pessoas para longe da verdade. Bom, então chegamos no ponto principal. Se o mundo está cheio desse tipo de engano, dos pequenos aos gigantescos, como é que a gente fica de pé? Onde é que a gente encontra a tal da âncora? É a partir daqui que nossa busca vira do problema para a solução. E a resposta que esses textos apontam é curiosa. Não é uma fórmula mágica, mas sim um lugar, um santuário. Mas calma, não se trata de um prédio de paredes, e sim de um espaço de segurança e verdade, que o Salmo 84 descreve de um jeito muito poético. Pensa só no peso dessa frase. Ela está dizendo que a paz, o propósito que se encontra nesse refúgio, é uma coisa tão valiosa, mas tão valiosa, que um diazinho ali dentro vale mais do que 1000 dias em qualquer outro canto. É uma declaração muito forte sobre onde a gente encontra o que realmente importa. Então, para ficar bem claro, quando se fala santuário aqui, a ideia vai muito além de um lugar físico. É um estado de espírito, um jeito de ser. É sobre encontrar uma conexão com uma fonte de verdade que dá força por dentro, que traz paz, clareza, não importa o caos que esteja do lado de fora. E os benefícios de se encontrar esse santuário são bem concretos. Ele vira uma fonte de força para encarar o que vier, um lugar de alegria de verdade, um escudo que protege do engano e, o mais importante, uma base firme onde dá para construir confiança. Certo, então já temos o lugar de refúgio. E agora? E na prática, no dia a dia, vamos ver uma ferramenta bem prática para navegar nesse mundo. Uma sabedoria que parece ir contra a intuição, mas que tem um poder imenso. Vamos parar um pouquinho para pensar nessa imagem. É muito forte, né? A ideia de que palavras suaves, gentis, podem ter a força de quebrar um osso. É um paradoxo incrível. É óbvio que não se trata de força física de verdade. O que esse provérbio está mostrando é um outro tipo de poder. Não é o poder da agressão, da força bruta, daquelas mentiras que a gente viu antes. É o poder sutil, mas super eficaz, da paciência, da persuasão com jeito, da comunicação sábia. É uma força que convence, não que domina. Então, chegou a hora de juntar todas essas peças. O que é que esses textos antigos, todos juntos, nos oferecem como um guia prático para os dias de hoje? O caminho fica bem claro. Primeiro passo: aprenda a identificar as vozes falsas, a ter discernimento. Segundo, em vez de brigar com elas no mesmo nível, encontre a sua própria base firme, o seu santuário de paz. E terceiro, quando for interagir com o mundo, use a sabedoria da gentileza e da paciência. No fim, ela se mostra muito mais forte.
E com isso, a gente volta exatamente para o nosso mundo de hoje. Na era do feed infinito, dos influenciadores, da desinformação que viraliza em segundos, como é que essa ideia de identificar, se ancorar e agir com sabedoria pode nos guiar? A paisagem mudou completamente, mas será que a natureza do desafio e a sabedoria para lidar com ele não continuam exatamente as mesmas? Fica aí a reflexão.